Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem? Quem vos fala é a Proalice e estou aqui hoje para orientá-los em uma atividade de escrita que se chama Escrita com Letras Móveis, do Trava-Língua Quem Cochicha, o Rabo Espicha. Nessa atividade, vamos desenvolver o objetivo de escrever antes de saber escrever convencionalmente e participar de situações cotidianas nas quais se faz necessário o uso da escrita. Vamos precisar para essa atividade do anexo número 9, em que vocês recortam as letrinhas para montar o alfabeto móvel. Mas se vocês tiverem o alfabeto móvel enviado em atividades anteriores, não tem problema, vocês podem utilizá-lo e deixar que a criança manuseie essas letrinhas depois de recortada, explorem, procure as letras do seu nome e brinquem bem antes de iniciar a atividade. Vamos precisar também do anexo número 2, que é o trava-língua Quem Cochicha, o Rabo Espicha, né? No caso, vocês já devem ter feito com a criança a memorização do trava-língua e já devem ter feito também um ajuste de leitura com o dedinho que a criança foi solicitado para que a criança faça no vídeo anterior. Então, vamos iniciar essa atividade pedindo que depois de bem memorizado, vocês, o adulto e a criança, escolham 2 palavras do trava-língua. Pode ser cochicha, rabo, lagartixa, pão, qual vocês acharem melhor. E depois vamos começar a escrita utilizando as letras móveis. Então, depois de explorar as letrinhas, como foi solicitado, peça que ela encontre as palavras que fazem parte da escrita da palavra escolhida. Eu escolhi a palavra rabo. É uma palavra mais rápida de explicar aqui para vocês. E separei algumas situações em que essa escrita que vai ser solicitada, escrita do jeito de crianças, deve acontecer. Então vamos lá para essas situações. E como solicitei a palavra rabo, algumas crianças vão atribuir uma letra para a palavra toda. Então aqui no caso eu peguei o A, né? E na hora de perguntar, pedir para que ela leia. Você já escreveu? Leia para mim onde está escrito a palavrinha rabo. Ela vai afirmar que aqui está escrito a palavrinha rabo. Vocês podem indagá-la sobre existem mais letrinhas que compõem essa palavra? Se ela falar que não, vocês não fiquem bravos, nada. Confirmem essa escrita com ela, aceitem essa escrita e peçam para ela transportar para o caderno. A mesma coisa pode acontecer, às vezes, utilizando letras diversas. Peguei um B, ou um O, um U, e na hora da leitura ela vai falar que aqui está escrito a palavra rabo. Neste caso, quando ela atribui uma letra só para a escrita da palavra, ela ainda está na fase pré-silábica. Então, nessa fase, ela ainda não consegue perceber as outras composições das palavras, nem que essa palavra é composta por mais de uma letra. Então, aceite isso com ela, peça para que ela transcreva no caderno como registro do jeito que ela escreveu aqui. Numa outra etapa, a criança, se ela estiver na fase silábica sem valor, significa que ela vai atribuir qualquer letra para o sonzinho que sai da boquinha dela. Então, no caso aqui, eu peguei 3 situações em que ela atribui o V para Rá e o T para Bo. Então, vocês viram que elas pegaram letras que não condizem com a pronúncia. Então, pode ser tanto das consoantes, como nesse primeiro caso, como nesse segundo que ela pegou vogais. Poderia ser o A e o U, ou o U e o E, tanto faz. Ela é silábica sem valor, então ela não percebe o som correto dessa sílaba, né? No caso aqui, podem ver que eu peguei um X e um G. Então, pode acontecer se ela for silábica sem valor. A mesma coisa que eu oriento. Converse com ela, indague. Tem mais letrinhas que fazem parte, né? Para formar o sonzinho rabo da palavrinha? Se ela falar que não, peça para que ela transcreva do jeitinho que ela escreveu no caderno e depois, em outro momento, vocês vão indagar e perguntar para ela se existem outras palavras que vão se juntar, outras letrinhas que vão se juntar para formar o sonzinho.
num outro momento, em que a criança já é silábica com valor, vocês vão pedir, olha só, duas situações. Se ela é silábica com valor, ela já reconhece algumas letrinhas dessa sílaba, que nem aqui no caso, ela pode escrever rabo. Vocês viram que tem valor em vogal, cada sílaba? Ela também pode escrever com valor em consoante, rabo, em que ela usou duas consoantes. A mesma coisa, vocês vão indagar, mas rabo. Qual é a letrinha que começa? É a letrinha do Rafael, do rato, da Raíssa. Que letra começa Raíssa? Se mesmo assim ela falar que não e manter a hipótese dela em rabo, tanto com a vogal quanto com a consoante, a mesma coisa, indagou, ela falou mantém essa hipótese, vocês vão pedir para que ela transcreva essa liçãozinha lá no caderno do jeitinho que ela escreveu, pois ela nessa fase é silábica com valor, então ela não consegue ver outras formas de escrita, certo? A outra hipótese que a criança pode escrever é quando ela já está na fase silábica com valor. Ela está em transição, ó, vocês estão vendo que é de uma hipótese para outra, ela pode estar nessa transição aqui. Ela escreveu rabo, mas aqui ela não aceita que entre o outro o, pode acontecer. Como ela pode também acontecer de, por exemplo, ela escrever assim, ó, rabo. Ela não percebe o A aqui. Vocês indaguem ela sobre se tem mais letrinhas que entram para essa escrita. Se ela falar que não, a mesma coisa. Peçam para que elas transcrevam, registrem lá no caderninho como foi essa forma de escrita. Porque é todo um processo, gente, de que cada vez ela vai adquirindo conhecimento, vai pensando sobre os sons e vai vendo, junta mais uma letrinha aqui para formar o Rá. Qual é essa letrinha que dá a mãozinha pro R? Qual a letrinha que dá a mãozinha pro B para ficar o sonzinho Bo? É todo um processo complicado, mas que a criança, se ela começar a escrever e fazer uso desse alfabeto móvel, ela vai começando a evoluir nessas hipóteses. E a última parte que eu vou mostrar para vocês é quando a criança já está alfabética. Aí a criança já está entendendo que para formar a sílaba, o R tem que dar a mão para o A. Para formar o Bo, a criança, o B, vai dar a mão para o O. E quando você indaga onde está escrito rabo, ela vai ler a sílaba já junta as duas letrinhas. Então, rabo. Nessa fase, a criança já está pronta para os outros processos de alfabetização, no caso, organização da parte ortográfica, só nessas pequenas correções. Da mesma coisa, indagou, falou com ela, ela leu, pede para ela transportar essa escrita para o caderninho, tá? O registro é a escrita no caderno, então você pode tanto filmar, né, todo esse processo e enviar para as professoras, como também pode escrever lá no caderno trava-língua quem cochicha o rabo espicha, escrito com letras móveis, e pedir para que ela registre a forma com que ela escreveu essas palavrinhas. Um grande beijo, nós professoras aguardamos esse registro em vídeo ou o registro da escrita no caderno e espero que vocês tenham gostado dessa atividade. É uma atividade muito rica e que faz com que a criança avance nos conhecimentos do sistema de escrita. Um grande beijo a todos, beijo crianças e até a próxima atividade. Até mais!